Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo nosso diário aí, maravilhoso, né, gente? Pra gente aí começar o nosso dia na mais perfeita ordem divina. E como eu falo pra vocês, eu também ouço aqui todos os dias, e cada vez que eu ouço, eu fico assim cada vez mais grata por ter tomado a decisão, ter deixado aí, né, a vergonha, o medo, a insegurança, a crítica, o julgamento, tudo para trás. A rejeição, tudo isso faz parte do nosso ego. E o nosso ego não deixa nós nos aproximarmos de Deus. Olha que coisa interessante, né? O nosso ego não deixa nós nos aproximarmos da verdadeira vida abundante que tem para todos nós, não é só para mim, não é só para você, mas para todas as pessoas. E hoje eu estava conversando com a minha mãe. É engraçado, né? As pessoas estudam sobre energia, sobre pensamentos, mas elas não internalizam. Não internalizam, é muito interessante, né? Porque se a gente soubesse a responsabilidade que nós temos com tudo que acontece no mundo, nós com certeza prestaríamos mais atenção nos nossos pensamentos. O que você quer dizer com isso, Cris? O que eu quero dizer, gente, é que quando você fala mal do governo, quando você continua falando, né, que o avião caiu, quando você continua pensando no mal, quando você enxerga o mal, que aquilo não deveria acontecer, você está com seus olhos vendados. Porque como eu sempre falo para vocês, tudo que Deus fez é perfeito. Não existe falha, não existe nada de errado na criação de Deus. Nós, seres humanos, abençoados, magníficos, é que queremos, né? Porque a gente tem escolha de querer ver o mal ou o bem. E aí quando a gente olha para aquilo que a gente não queria, né, olha e não devia estar acontecendo isso, e entra no julgamento, todos esses pensamentos ficam aqui na esfera, né, fica aí pairando. Porque o que é o pensamento? Vamos relembrar? O pensamento é uma partícula, ou partículas, né, são partículas que você pensou, e os pensamentos ele vai sair aí em forma de energia e vai se conectar com a energia que tem a mesma frequência daquele seu pensamento. E aí pode voltar para você com menor força, se você mudar logo o que você pensou, ou pode voltar com uma força maior, né? Porque daí vai conectar com outras frequências de pensamentos que potencializa aí toda essa força. Então, quando a gente continua falando, quando a gente continua julgando, mesmo que por pensamentos, a gente está aumentando o mal no planeta. Então, quando a gente fala, né, que acontecem os desastres ecológicos, da natureza, né, quando a gente entra no julgamento, porque lembra que eu falo para vocês, não sei se foi semana passada ou se foi logo no começo, mas o que eu falo para vocês? Quando a gente entra, né, nessa linha, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de expansão de consciência, algumas pessoas têm a mania do quê? De criticar o outro porque você já se acha, né? Se acha que é a certa, que é a que tá no caminho, e aí começa a julgar o outro. Quando você faz isso, você que se coloca no mesmo lugar do outro. Então o que eu falo para vocês? Se cada um de nós aqui, só aqui nesse canal, se cada um de nós fizermos a nossa parte, qual é a parte? Emanar amor,
olhar com os olhos de Deus, porque só existe o bem, só existe a perfeição, só existe amor. Não existe falhas no reino de Deus, na criação de Deus. Então, quando você olha para a falha, você está aumentando. E quando você julga o outro que não está no caminho, que não está fazendo aquilo que você quer, né? Aquilo que você acha que está certo, né? Na sua concepção, você também está fazendo a mesma coisa que ele, tá? Porque você entrou aí no julgamento. Então, quem que julga? O ego. Deus não julga. Deus não olha para você e fala: você ainda precisa de mais coisas, você ainda não tá no momento. Se você confiar em você e ter fé, você está no momento. Porque é só isso que Deus vê. Deus não vê o que você fez, o que deixou de fazer, se você tá preparada, se você não tá, porque já tá tudo pronto. Mas é você que tem que se preparar com a convicção de que você pode e que você tenha fé no seu eu sou, na sua potência infinita. Que coisa linda, né? Então isso que eu falo para vocês aqui quando eu ouço é um bálsamo para mim. Todos os dias de manhã, quando eu me ouço, como eu falo para vocês aqui, né? Esse aqui é o meu futuro e eu vejo lá. Eu tô gravando pro meu futuro. Então que coisa linda, né? Porque na verdade não existe tempo e não existe espaço. Não existe passado, não existe futuro, só existe o agora. O nosso foco, o nosso poder está no agora. No agora. Não é lá no passado, não é lá no futuro. É agora. Por isso que eu falo pra vocês, se você quer mudar, se você quer mudar o seu futuro, quer mudar o seu passado, é tudo no agora. É o teu ponto de tração. É no agora do agora, tá bom? Vamos lá, primeiro ler aqui as nossas mensagens de otimismo, que tá cada vez melhor, né, gente? Olha só, que coisa mais linda, cada dia melhor, né? Um obstáculo está quase superado quando rimos dele. Bonjour. Que coisa linda, né? Cada vez essas mensagens aí mais conectado com tudo que a gente estuda aqui, né? Maravilhoso. E é muito engraçado que as pessoas ainda confundem muito Deus, criação, com religião. E não é religião, gente. Deus é tudo que há, energia é tudo que há, a mente cósmica, a mente una, seja lá o nome que você queira dar. É tudo que existe. Só existe o amor, só existe o bem, só existe o belo, só existe a perfeição. Então é isso que a gente tem que se apegar. E esse mês maravilhoso, vamos ver o que nos aguarda aí, o mês de setembro. E outro dia quero pedir desculpas aqui para vocês, porque eu, apesar de editar os vídeos, né, acabou saindo um vídeo aí, não sei se alguém percebeu, mas acabou saindo fevereiro. Olha só, falei, mãe do céu, se eu tivesse ainda pegada no meu ego, eu teria ficado mal, assim, nossa, que vergonha, nossa, já estaria aí me criticando. Olha só que interessante, né, quando a gente sai aí do ego, quando a gente sai aí de todas essas coisas de crítica, de julgamento, né, de se envergonhar, de ter, né, é maravilhoso, é maravilhoso. Falei, bom, já foi, não tem o que eu fazer, mas tô pedindo aqui desculpas a vocês, tá, por ter feito isso daí, tá bom? Eu falei em fevereiro, acho que foi no dia 24 ou no dia 23, se não me engano. Eu falei, estamos aí no mês de fevereiro, mas depois eu falei a data certa, tá bom? Então, mil desculpas aí pra vocês, tá? Por não ter prestado atenção, né? Saiu, assim como eu falo pra vocês aqui quando eu tô falando, é tudo um fluxo. Então, olha só, e na edição eu também não percebi. Então, eu acho que tudo isso aí vem pra nós. Vamos ver como que ela vai reagir aqui. Porque o universo testa, gente, viu? O universo testa. Não ache você que ele não testa, porque ele testa sim. Então, por isso que é bom a gente estar sempre aí conectado com a nossa essência, tá bom?
Vamos lá, dia 28 de agosto, maravilhoso, mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na mais perfeita ordem divina, né, gente? Que é para isso que nós estamos aqui, viver as leis de Deus para facilitar a nossa vida, não para se prender, mas para facilitar a nossa vida, tá bom? Vamos lá. A mente muda o corpo também de modo analítico. Há pessoas que pensam apenas em tratar o corpo achando que a mente não tem nenhuma relação com o corpo. Mas refletirão sobre isso ao conhecer a teoria científica do Dr. Carrel. Certa espécie de atividade mental muitas vezes gera uma transformação analítica e funcional no organismo e nos órgãos. Isso porque o Dr. Carrel é uma pessoa que analisou e pesquisou o homem de todos os ângulos, na qualidade de diretor cirúrgico do Centro de Pesquisas Médicas Rockefeller, que possui as mais perfeitas instalações do mundo. A Seitonoye comprovou que o acúmulo de tristeza provoca tuberculose nos rins e que, efetuando a análise dessa tristeza, ocorre a cura. Por que a análise da tristeza? De onde vem a tristeza? Né? Então, isso que ele quer dizer aqui, né? De onde está vindo essa tristeza? Por que eu tô triste? É analisar aí aquele sentimento, né? Aquele sentimento de raiva, de rancor. Lembra que eu falo para vocês? Nós é que colocamos significados nas situações, fatos e pessoas que aparecem na nossa vida. Se nós sairmos aí dos significados da situação, dos fatos, das pessoas, tudo é o quê? Tudo é amor, tudo é perfeito. Então lembra que eu falo para vocês, né? Tudo na minha vida acontece na mais perfeita ordem divina. Mesmo que ocorram obstáculos, como falou lá na mensagem de otimismo, eu vou começar a rir dos obstáculos e eles vão ser o quê? Menores do que eu, menores do que o meu eu verdadeiro, o meu eu da imagem verdadeira. Então, tudo que acontecer na minha vida não tem força. Por quê? Porque eu estou conectada com a minha potência infinita. Deu para entender? Então, isso que eu falo aqui para vocês. Nada vai ter força, a não ser que eu abra a porta e eu deixo entrar. Entra a tristeza, entra a raiva, entra julgamento. Mas como eu falo para vocês, como que eu quero viver aqui? Eu quero viver como Jesus, sabendo como foi, como é a criação, sabendo que o que está aqui fora não tem poder sobre mim. Eu sou livre. Deus, Jesus, ele veio para nos mostrar que nós somos livres. Mas para isso a gente precisa acreditar. Então por isso que eu falo para vocês, né? Eu tô tendo uma expansão assim, muito interessante, porque quando alguém fala algo que não está congruente com aquilo que tá vindo aqui para mim, no caso de ser livre, de sair do julgamento, de olhar tudo com os olhos de Deus, eu simplesmente fecho a minha porta, abençoo. Isso não é para mim, isso não faz parte mais da minha vida. Olha que interessante quando a gente está consciente. Por isso que eu falo para vocês, mesmo a gente frequentando alguma religião, vão vir essas coisas para vocês. Por isso que eu falo que ontem até perguntaram para mim, né? Você é de alguma religião? Eu falei, sou da minha religião. Eu acredito em Deus, acredito no universo, acredito na minha força e eu acredito que eu vim para ter uma vida abundante.
abundante, maravilhosa. É isso que eu acredito. Esta é a minha religião. Esta é a minha religião. Eu falo para vocês, adoro a Seichonoye, mas eu levo como uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida, não como religião. Porque não adianta, gente, como eu falo para vocês, né? As ideias de Deus, né? O fluxo do universo, ele é puro. Mas quando chega aqui, existem as leis humanas, né? Existe toda uma organização. E tá tudo bem. Então, sempre vai aí cair pro outro lado. Então, eu gosto, eu sigo como uma filosofia de vida, né? Como Neville fala, né? Você é o seu mestre. E como eu falo para vocês aqui, eu não quero que vocês fiquem apegadas à autoridade. Porque quando a gente acha que o outro é autoridade, que o outro sabe mais do que nós estamos nos colocando num papel menor. Eu estou aqui sugerindo, né? Orientando, mas depois vocês vão andar sozinhos, vocês não precisam de mestres. A gente precisa sim por um tempo, né? Vocês estão aqui, tô seguindo a Cris, eu gosto do jeito que ela fala, ótimo, maravilhoso, mas depois vocês não vão precisar mais de mim, entende? Isso que é legal. Isso que é o gostoso, como eu falo pra vocês, eu fiz tantos cursos, segui tanta gente, e hoje eu olho pra trás e falo, gente, cada besteira que... Onde eu tava colocando o meu poder? No outro, na técnica, no método. Então, como eu falo para vocês, eu ainda não saí daquela afirmação. Meu eu antigo, minhas crenças antigas não têm mais poder sobre quem eu sou, penso e acredito hoje. Por isso, tudo na minha vida acontece na mais perfeita ordem divina e se manifesta instantaneamente, porque eu vim para ter uma vida livre e abundante. Então, olha só. Faz umas 2 semanas que eu tô nessa afirmação. Quando eu fiz a meditação, veio como insight para quebrar. Então, o que eu tô quebrando aí? Meu eu antigo. Quem que eu tô matando? Meu eu antigo. Eu tô colocando ele ali, como eu falei para vocês no outro vídeo. Eu tô colocando ele como pequenininho. Meu ego pequenininho. Meu eu inferior pequenininho. Então, por isso que eu falo para vocês, as afirmações tem que fazer congruência, tem que alinhar com a sua história, com o seu momento. Por isso, aquele vídeo do Neville, eu acho que eu já escutei umas 10 vezes. Porque eu coloquei tanta energia naquele vídeo, tanta energia, é tão maravilhoso que eu já ouvi umas 10 vezes aquele vídeo. Por quê? Porque aquilo me traz a sensação de desejo realizado, assim como, com certeza, para vocês. Então é assim que a gente vai mudando as crenças. Vai mudando, porque a crença, lembra que eu falei? A crença, infelizmente, né? Ela é maior que a fé. Porque a crença, ela é... Você conhece, você viveu, e a crença, ela é criada no inconsciente coletivo. Então você vem aí de milhares de anos que Jesus se eliminou pelo sofrimento, e é o que foi passado para nós. O sofrimento, o merecimento, né? Isso foi passado para nós. Então essa crença é uma crença coletiva que está em todo mundo, só que poucas pessoas percebem. Então quando você mata o seu eu antigo, você está renascendo para o seu novo eu, para a sua nova vida. E é o que ele fala aqui, olha só. Certa espécie de atividade mental muitas vezes gera uma transformação analítica e funcional no organismo e nos órgãos. Então, quando eu falo para você, para a gente sair aí, né, da crença da autoridade, porque ninguém é maior do que o seu sentimento. Ninguém é maior, nenhum médico, nenhum juiz, nenhum delegado, nenhum policial.
Ninguém é maior do que o eu sou que está em você. Você é a autoridade da sua vida. Então, você só vai se colocar naquele papel inferior se você não internalizar que você é a autoridade da sua vida. Entende o que eu quero dizer? Então não é porque tem diploma, não é porque tem PhD, não é porque tem, mestrado, que sabe mais do que está aqui dentro de você. Ninguém sabe o que está dentro de você, a não ser você mesmo. Então esse é o nosso maior poder. Esse é o nosso maior poder. Então Saint Germain fala, a gente pode mudar o nosso corpo somente com os pensamentos. Somente com os pensamentos. Então, Cris, mas não vou tomar mais remédio? Não estou falando isso. Mas a partir do momento que você toma um remédio achando que é mafioso, a máfia dos remédios e tal, você já está tomando aquilo, não vai fazer efeito, porque você já está com uma crença de que aquilo é mal. Então, quando você abençoa, porque lembra que eu falo, toda ideia, tudo que vem é de Deus. Os remédios também são de Deus. Então você só vai tomar aquela parte que foi a ideia original de Deus, Você vai absorver aquilo que o médico está falando, somente a ideia original do que foi ensinado para ele. Então tudo que você agradece quando você está comendo, quando você está fazendo um tratamento, tudo que é você que faz a sua cura. Através dos seus pensamentos, através da sua mudança de hábito mental. Não é hábito aqui de fazer, não, é mental o hábito. Vamos ler mais uma vez aqui porque tá maravilhoso isso, E olha o que ele fala aqui. O Centro de Pesquisas Médicas Rockefeller possui as mais perfeitas instalações do mundo. Olha que coisa mais linda. E foi lá que ele fez todos esses experimentos, Vamos ler mais uma vez então aqui, dia 28 de agosto. A mente muda o corpo também de modo analítico. Há pessoas que pensam apenas em tratar o corpo, achando que a mente não tem nenhuma relação com ele. Mas refletirão sobre isso ao conhecer a teoria científica do Dr. Carrel. Certa espécie de atividade mental muitas vezes gera uma transformação analítica e funcional no organismo e nos órgãos. Isso porque o Dr. Carrel é uma pessoa que analisou e pesquisou o homem de todos os ângulos, na qualidade de diretor cirúrgico do Centro de Pesquisa Médicas Rockefeller, que possui as mais perfeitas instalações do mundo. A Seitonoye comprovou que o acúmulo de tristeza provoca tuberculose nos rins e que, efetuando a análise dessa tristeza, ocorre a cura. E aí, eu quero entrar num ponto aqui com vocês que nós lemos aqui. Lembra que teve um preceito que ele fala no dia 25, gente, que ele fala do humor. E aí eu falei pra vocês, que olha como tem a força o humor. O humor, ele também é classificado como um líquido, que gera aí na nossa bilis, no nosso corpo em geral, Por isso que ele fala aqui que nós precisamos apenas de 7 a 8 litros. Mas o humor também tem a ver com o nosso humor aqui, de alegria, de êxtase, de felicidade. Tem a ver com isso, porque é isso que faz mudar o líquido que passa aí pelo nosso corpo, que é o humor aqui que ele tá falando. Então, olha que interessante, quando a gente tem uma mente alegre, uma mente feliz, tá bem humorado, tudo que acontece, você dá risada, você olha para aquilo lá, e manda beijinho, porque aquilo não faz parte da sua vida. Então, isso também interfere aí nos líquidos, no humor, que ele chamou de humor, que são os líquidos corporais, também interfere nesse líquido. Por isso que quando ele fala que o líquido artificial precisa de 200 mil litros e no nosso corpo apenas de 7 a 8 litros, porque o nosso humor aqui, humor
de risada, né, de um humorístico, vamos dizer assim, né, também interfere na produção desse líquido e transforma aí as nossas células, como o nosso corpo, como diz Saint Germain, né? Saint Germain também fala sobre isso, né, que quando a gente olha e começa a moldar o nosso corpo no espelho, moldar o nosso rosto, né? Falar, ai, que pele mais linda, maravilhosa, olha como você tá linda hoje. Você começa a mudar tudo isso na sua vida. Que coisa mais linda, né, gente? Eu tô cada vez mais agradecida de estar aqui com vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui escrito esse preceito, como sempre, aqui na descrição, tá? O texto desse preceito na descrição, e também vou deixar o link do site inspiraçõesparaser.com.br para vocês entrarem lá, conhecer aquela coletânea de Neville maravilhosa, que quebra muitas crenças religiosas, abre um leque enorme para nossa vida, e também para vocês fazerem aquela autoanálise que eu fiz a leitura do livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, que, gente, de verdade, ninguém fez uma leitura do livro Pense e Enriqueça como eu fiz. Então, maratone essa leitura desse livro, que tá realmente maravilhosa, tá bom? E depois volta aqui para comentar comigo o que vocês acharam da leitura. E eu sei que tem uma potência infinita que me agradeceu muito, porque ela falou, Cris, abriu muitas portas para mim, realmente muitos insights depois que eu li, que eu ouvi a sua leitura do livro. Foi muito maravilhosa e eu agradeço você por ter deixado esse comentário aqui. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Então não deixe de entrar no link para conhecer, fazer a sua autoanálise e também conhecer a coletânea do Neville, O Despertar da Consciência, e não deixe de maratonar também a leitura do livro Pense e Enriqueça, tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite na sua autoridade como filho do Pai, Criador de tudo que é, de Deus Pai, Criador de tudo que é. Acredite na sua autoridade como filho e herdeiro de Deus, tá bom? Até amanhã com mais um preceito do dia 29 de agosto. O homem é a autorrealização de Deus. Você é a autorrealização de Deus. Até amanhã.